Nesse vídeo vocês vão ficar escutando no fundinho aí uns resmunguinhos, porque Dona Jade está aqui do meu lado pra fazer o vídeo comigo, né? Só que pro tempo dela, já já ela aparece aqui pra falar com vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui num climinha mais confortável, porque tá chovendo lá fora, então fechei um pouquinho a cortina. Enfim, para contar para vocês, fazer realmente o relato de parto, do meu parto cesárea e de um bebê prematuro, e contar um pouquinho para vocês de como foram os 24 dias de UTI da Jade. Se você tá perdido, não sabe do que eu tô falando, vou deixar linkado aqui embaixo, ou é só você entrar aqui no canal e dar uma olhada. Você vai ver a história da Dona Jade, um vlogzinho que eu fiz também, um vídeo do parto da Jade, né, do nascimento dela. Ela foi um bebê prematuro que nasceu de 32 semanas e eu vou compartilhar um pouquinho aqui dos maiores detalhes com vocês. Bom, eu vou contar pra vocês primeiro como aconteceu tudo, né, desde o dia em que minha bolsa estourou até o dia em que a Jade nasceu. Eu estava com 31 semanas de gestação, eu estava dormindo, eram 2 e pouca da manhã mais ou menos. 31 semanas, nada acontecendo. Primeiro de tudo, eu não tive nada. A minha gestação foi uma gestação super saudável. Eu não tive diabetes gestacional, não tive pré-eclâmpsia, não tive nada. A minha gestação foi excelente, eu não tive absolutamente nada. Fui muito saudável durante a minha gestação, até cheguei a compartilhar um pouquinho com vocês aqui no canal, né? Então não teve um motivo, uma justificativa do porquê tudo isso aconteceu. Eu criei em propósito, o propósito de Deus para a vida da Jade, para nossa vida foi esse, e glória a Deus por isso. Eram 2 e pouca da manhã, eu já estava dormindo, eu senti um líquidozinho assim saindo. Eu pensei que eu estivesse fazendo xixi na calça. Tudo bom? Eu falei, gente, não é possível que eu estou fazendo xixi essas horas da gravidez, gente, não é possível. Levantei, aí botei assim a mão, vi que tava um pouco úmido, falei, não é possível que seja xixi isso. Eu falei, beleza, isso aqui não é xixi, tá estranho. Falei, vou no banheiro ver o que tá acontecendo aqui. Eu me assustei porque de impacto eu pensei que podia ser sangue, sei lá, alguma coisa assim. Eu fiquei com medo. A hora que eu tirei a coberta, eu vi que tava super molhado, mas não tava escuro, ou seja, não era sangue. Aí quando eu levantei da cama, que eu cheguei aqui perto do nosso banheiro, começou a escorrer muita água. Gente, absurdo assim. Eu fiquei parada em choque, porque naquele momento eu me dei conta que minha bolsa tinha estourado. O meu marido ficou em choque junto comigo e ele só falava assim, vai pro banho, vai pro banho, vai pro banho. E eu parada no mesmo lugar, olhando aquilo tudo acontecer. E eu só conseguia pensar, a minha filha não tem nem 2 quilos, não tem nem 2 quilos, a minha filha não tem nem 2 quilos. Eu só pensava nisso. E aí eu fui, tomei um banho muito rápido, peguei as coisas e a gente correu pra maternidade, porque eu tinha certeza que era a bolsa naquele momento, não tinha como ter dúvida, gente, era muita água. Ah, no banho também, a hora que eu tirei a calcinha, né, eu vi que na calcinha tava o tampão mucoso, ou seja, realmente minha bolsa tinha estourado e tudo tava acontecendo. Aí a gente correu pra maternidade, isso de madrugada, tentando ligar pra todo mundo, ninguém atendia a gente, tava todo mundo dormindo, e como ninguém esperava, sei lá, né, ninguém tava nem de olho no celular. A gente foi a caminho da maternidade, e eu com a perna bamba, por dentro, uma pilha de emoções, por fora super tranquila, só que não, minha perna tava tremendo muito. Meu marido também, não amor, vai dar tudo certo, e também por dentro super nervoso. E aí a gente chegou na maternidade, a Promatre, inclusive eu quero ressaltar aqui essa maternidade, que foi maravilhosa. Eu vou falar um pouco mais dela mais pra frente, principalmente no momento do parto e os 24 dias de UTI da Jade, mas eu já quero deixar aqui de impacto o meu agradecimento à maternidade. E se alguém me perguntar se eu recomendo, eu vou falar, não só recomendo, como por favor tenha lá se você puder, sabe assim? Porque foi surreal do início ao fim, sério. Chegamos à maternidade, fui encaminhada, falei, ó, seguinte, minha bolsa estourou, tô com 31 semanas, ah, tem isso, tem aquilo, não. Ok, vamos te encaminhar para ver se você, para um doutor, para ver se você entrou em trabalho de parto ou não, porque pode a bolsa estourar e você não entrar em trabalho de parto, o que é uma curiosidade, porque eu não sabia que isso poderia acontecer
Pra mim, bolsa estourou, entrei em trabalho de parto, vai nascer. Eu não sabia que dava pra esperar, enfim. Aí, eu passei com o doutor, ele fez o exame de toque, falou, ó, não tem dilatação nenhuma aqui, não tá com indícios de um trabalho de parto, apenas bolsa rota, né, que é a bolsa estourou. Me encaminhou para um ultrassom, falou, ó, vamos ver como tá o seu neném, com quantos quilos tá o seu neném, a quantidade de líquido amniótico que tem ainda na sua bolsa e vamos avaliar isso aí no ultrassom. Fui encaminhada para um ultrassom e aí lá eles viram que o líquido realmente estava muito baixo, porque eu tinha perdido, gente, muito líquido, foi surreal. Eu sei que tem pessoas, né, mães que a bolsa estoura e sai um pouquinho de líquido, a mãe nem sabe muito bem se realmente a bolsa estourou ou não. Eu não tive dúvidas, foi muito líquido. No ultrassom a gente viu isso. E aí nesse primeiro ultrassom, a médica que tava fazendo falou pra gente, né, falou, ó, o bebê tá com 2 quilos. Falei, que? Como assim? Que bênção, né? 2 quilos, super feliz, porque o peso ajuda muito, né, a criança e tal. E aí ficamos felizes por ela estar com 2 quilos, tristes por tudo que estava acontecendo, porque era, né, de risco. E o médico falou assim, ó, seguinte, como você não entrou em trabalho de parto, mas pode entrar a qualquer momento, porque sua bolsa estourou. Pode ser hoje, pode ser amanhã, como pode ser daqui a um mês que você entra em trabalho de parto. Vamos te internar e você vai ficar aqui até a sua neném nascer. Fui encaminhada pro quarto, eu coloquei tudo isso no vlog, se você não assistiu, assista, o vlog do nascimento da Jade. Fui encaminhada pro quarto e ali fiquei por 1 semana. Ah, era repouso absoluto? Era... Não, eu podia ir ao banheiro, tal, mas assim, andar era melhor de cadeira de rodas, eu não fazia muita coisa, porque quanto menos esforço, melhor, porque a gente queria segurar o máximo possível a Jade dentro da barriga, porque mesmo estando sem líquido, o melhor pro desenvolvimento dela era a minha barriga, né? Então eu fiquei 1 semana lá. Quando foi na madrugada, foi exatamente 1 semana, foram 6 dias, né, na verdade, que eu fiquei lá segurando ela. Na madrugada do dia 3 de 2023, sim, ela escolheu essa data bem linda. Eu comecei a sentir umas dores que até o momento eu estava sentindo contrações de treinamento, mas não estava doendo, era aquelas contrações de treinamento que eu já tinha sentido na minha gravidez. Só que nesse dia, as dores na madrugada, as contrações estavam vindo com um pouquinho de desconforto, uma dor que irradiava para as minhas costas, para minha lombar. Fiquei ali, falei, nossa, tá estranho e tal, chamei a enfermeira, falei, ó, tô sentindo isso, né, tá doendo, tá indo para minhas costas. Ela falou, vamos fazer um cardiotoco, que é aquele examezinho lá que fica vendo as contrações e batimento cardíaco do neném. O cardiotoco não pegou nenhuma contração, nenhuma. Sabe o que é nenhuma? É nenhuma. Passei ainda de mentirosa louca. Falou, ó, não tem trabalho de parto, a doutora veio, fez o exame de toque, não tinha dilatação. Ela falou, ó, não tem dilatação, não pegou contração aqui no cardiotoco, então você não está em trabalho de parto. Só que eu continuei sentindo aquelas dores, estava muito, muito esquisita. E ela falou assim pra mim, as enfermeiras falaram, ó, eu vou te aplicar então um medicamento na veia, acho que, se eu não me engano, era Buscopan, pra que essas cólicas parem, pra que essa dor suma. Se essa dor, depois que acabar o remédio, não sumir depois de 20 minutos, você chama a gente. Fiquei ali na veia, com dor, era um desconforto, era uma dor super suportável, super tranquilo, mas que eu nunca tinha sentido. Fiquei ali tomando meu remedinho na veia e tal, terminou o remédio, chamei elas tiraram, pá. Passou 20 minutos, nada, passou 30 minutos, nada, eu continuava sentindo contração de treinamento com dor e tal. Chamei elas, ó, eu continuo sentindo dor. Elas falaram, ok, vamos fazer o cardiotoco mais uma vez pra ver se a gente pega a contração. No que fizeram o cardiotoco, isso, gente, foi a madrugada inteirinha que eu passei sentindo a contração. Porque foi tudo muito rápido, assim, né? Do tempo de detectar num exame e não no outro, sabe? Aí elas foram, colocaram o cardiotoco ali e a hora que vim eu tinha que dar uma respirada, dava uma doidinha, né, filha? Ela sabe que doía, gente, eu tava lá, né, filha? E aí
pegaram no cardiotoco as contrações. Aí a enfermeira falou, ok, agora temos aqui um sinal de contração. Vou levar pra doutora ver. Levou o meu exame pra médica ver. A médica veio fazer o exame de toque e viu que eu já estava com 3 centímetros de dilatação. 3 dedos, né, de dilatação, ou seja, de uma hora pra outra que eles fizeram um exame de toque, fizeram o cardiotoque e não pegaram nada, de uma hora pra outra já estava com 3 centímetros de dilatação, já estava em trabalho de parto, sem a gente esperar e imaginar. Só que tinha um problema. A Jade, ela estava na mesma posição desde o começo da gravidez, que era a posição pélvica. Ela estava sentada na minha barriga, ela não estava com a cabeça para baixo, ela não ia encaixar. Então eu não podia ter um parto normal. Era o parto que eu queria, mas naquela circunstância da Jade não ter viado e não ter encaixado, eu não poderia ter parto normal. E se isso acontecesse, se o trabalho de parto evoluísse, ela prematura, sem estar encaixada, sem a cabeça estar para baixo, tal, poderia dar um ruim maior. Então eles correram comigo, já me levaram para o centro cirúrgico e eu fiz a cesárea. Parênteses, minha observação sobre a cesárea. Eu sempre quis ter parto normal por conta da recuperação, né? Eu falei, não, eu prefiro sentir dor e depois ficar bem do que ficar bem e depois sentir dor. Mas, gente, a minha cesárea, primeiro, desde a anestesia até, enfim, todo o passo a passo da cesárea, eu não tive problemas nenhum, não senti nada de dor, nem nada. Quando acabou a cesárea, né, isso aí, a parte a Jade agora, né, eu tô falando da cesárea, da cirurgia em si. Foi muito tranquilo a minha recuperação. Tudo bem que eu fui meio que obrigada a me recuperar rápido também por causa da Jade, mas foi muito tranquilo, foi muito diferente daquilo que eu tava imaginando que seria uma cesárea. Eu me recuperei muito rápido, eu já conseguia andar e tal. Claro, nos primeiros dias eu precisei de ajuda pra tomar banho e tal, mas assim, uma ajuda básica, porque eu me mexia devagarzinho por conta da cesárea, mas assim, sem uma dor absurda, até porque eu também tava, né, à base de medicamentos. Mas tudo bem. Enfim, não senti dor absurda, minha recuperação foi muito tranquila com relação à cesárea. Andava pra cima e pra baixo. Logo meu corpo também voltou ao normal. Foi muito rápido a volta do meu corpo, então eu já consegui colocar roupas, enfim, leg, calça jeans, roupas que fossem mais confortáveis pro meu dia a dia mesmo. E é isso. E com relação à cesárea, gente, foi realmente muito tranquilo, muito melhor do que eu esperava que fosse. Agora vamos para o passo do pós-parto, mas não o meu, o da dona Jade. Ela nasceu, assim que ela saiu da barriga, ela ficou ainda uns 30 segundinhos, a médica falou, ó, tinha ali uma médica pediatra acompanhando o parto. Foi numa sala que a família não conseguiu assistir o parto, porque nesse dia estava lotado por conta de ser 3/3 de 2023, todo mundo queria ter filho nesse dia. Então tava lotado, eu fui pro centro cirúrgico correndo, então foi uma sala que ninguém viu. Tava eu, meu marido e os médicos. A Jade nasceu, a pediatra pegou, falou, não, dá pra ficar 30 segundinhos ali com a mãe. E ali a gente teve o nosso momento, que foi a coisa mais preciosa da minha vida, um momento que eu nunca vou me esquecer, e toda vez que eu assisto eu choro pra caramba, porque é muito emocionante. Tivemos ali o nosso momento e logo eles correram pra levar ela. Nesse período, eu tava ali no centro cirúrgico, então eu não pude fazer nada. Quem acompanhou ela foi o papai, né? Foi o Marcinho. Acompanhou ela, né, e tal. E logo que ela saiu, eles já pesaram, marcaram o pezinho no pai, colocaram ela tipo num plástico, entre aspas, né? Porque por ela ser prematura, ela perde a temperatura muito rápido. Então isso não podia acontecer pra preservar. Pra preservar a temperatura dela, eles envolveram ela nesse plástico e logo já colocaram um aparelhinho de respiração, porque ela tava com um pouquinho de dificuldade pra respirar. Ah, um detalhe, nesse período que eu fiquei internada, eu tomei a injeção que faz amadurecer o pulmãozinho, eu esqueci o nome, vou escrever aqui do lado, mas que faz amadurecer o pulmão do bebê, e isso fez toda a diferença pro parto. E ela já saiu com aquela mascarazinha assim, e foi direto pra UTI neonatal. E aí que começaram os dias
os tais dias de UTI que só quem é mãe de UTI e pai de UTI sabe o que é passar por isso. No começo a Jade estava tendo sim dificuldade para respirar, então ela entrou no CPAP. Eu vou tentar deixar imagens para ir ilustrando para vocês. Ela entrou no CPAP, que é um caninho, né, que fica no nariz, enfim, ela tava com o CPAP. Ela tava com um acesso no umbiguinho dela, que era um catéter que ia pro coração, com uma vitamina, e ela também tava com um acessozinho na mão, recebendo tipo um sorinho, uma hidratação, né, pra ela. Para isso, ela também tava com a sonda na boquinha para receber leite, alimento. Então ela tava cheia de fios, enfim. Passaram 2 dias do dia que ela nasceu. Eu tive alta 3 dias depois que ela nasceu. E foi a pior coisa do universo, você sair sem ter o seu neném ali na barriga e sem ter o seu neném no braço. Você simplesmente vai embora e não tem como levar o seu bebê pra casa, porque tá lá. Enfim, é péssimo. E aí, passaram-se 2 dias, eles lá. Por que eu falo tanto da Promatri? Gente, eles fazem muitos testes com os bebês pra ver se eles realmente estão evoluindo ou não. Então, em 2 dias, a Jade já saiu do CPAP, que era o caninho do nariz, e já ficou com o ar da incubadora, né, trabalhando a respiraçãozinha dela e tal. Então, é uma evolução muito rápida que eles trabalham com a criança. É claro que depende da criança, mas eles vão fazendo passo a passo com a criança para que ela possa realmente evoluir e sair daquela, sabe? Em 2 dias, a Jade já estava sem o CPAP. A Jade nasceu com 1,655. Então, aquele ultrassom, aquele primeiro que eu comentei com vocês, logo que eu cheguei na maternidade, ele foi errado, né? Superestimou o peso do neném. Ela nasceu com 1,655 kg, com 43 centímetros. Então, ela era, gente, ela era uma tiquíssima, ela era muito pequenininha. A gente não podia pegar. Só quem pode entrar na UTI são os pais, e tem um dia específico para visita dos avós, e são só 2 pessoas. Então lá é tudo bem restrito, bem certinho. As condições que a Promatri dá para os pais de UTI são sensacional. Vou tentar deixar uma imagem aqui para vocês, mas tem um refeitório só para os pais de UTI, uma salinha de descanso só para os pais de UTI, com cadeira que deita, tem cafezinho, tem o lactário, que é um lugar que, como os bebês nascem assim, prematurinhos e tal, às vezes eles não vão direto pro peito, eles recebem o alimento por sonda. Só que pra mãe não perder, né, o seu leite, para sempre ser estimulado e também enviar o seu leite para o bebezinho receber na sonda, tem o lactário, que é onde você fica lá, as meninas te ajudam, consultoras de amamentação também. Elas te ajudam a massagear, você retira o seu leite, você faz a sua ordenha. Então você não para a produção do seu leite, você envia o seu próprio leite para o seu bebezinho que está na UTI tomar. E lá também você conhece várias mães e faz amizades e conhece histórias incríveis que você leva pro resto da vida, como foi o meu caso. Eu levo pessoas e bebês pro resto da vida, sem dúvida, no pensamento. Então, em 2 dias, Jade já não estava mais no CPAP, que era aquele caninho no nariz. E na primeira semana, eles acreditam que o bebê perde peso, né? Nessa primeira semana. A Jade perdeu peso por uns 3 dias, depois ela voltou a ganhar. Então ela já começou muito bem, saiu rápido do CPAP, começou a ganhar peso muito bem. E aí depois de um tempo ela tava progredindo super bem, eles falaram, ó, só questão, realmente ela já aprendeu a respirar em ar normal e tal. É só realmente questão dela ganhar peso, porque pra sair precisava de 1,8 kg. E ela precisa sair daqui com peso e mamando no peito da mãe. Só que ela tava por sonda, não podia estimular ainda. Porque se colocasse ela no meu peito, ela ia sugar. Ela ia ficar cansada porque a respiração dela ainda estava sendo treinada. Então isso não podia acontecer, tinha que esperar esse processo. Só que começaram a acontecer as apneias, que foi assim o terror da nossa vida nessa UTI. A apneia, para quem não sabe, é uma imaturidade neurológica, onde os prematuros, né, no caso, a maioria deles passam por isso.
o cérebro para de enviar a coordenação para o pulmão respirar. Ele pensa, bom, tô na barriga da mamãe, não precisa respirar, para com isso. E a criança simplesmente para de respirar. Isso se chama apneia. Jade teve apneia. E tiveram alguns quadros que eu acho que o que mais me traumatizou foi isso, né? Da gente ver a apneia acontecendo. Não é nada horrível, tá, gente? É só que eles ficam com um marcadorzinho no pé, marcando a saturação e o batimento cardíaco. E quando a criança entra em apneia, a saturação e o batimento cardíaco começam a cair. E aí, quando entrou esse quadro de apneias, a gente ia lá visitar a Jade na UTI, eu e o meu marido. E a gente não conseguia mais curtir o momento de olhar pra ela, enfim, de ficar ali admirando ela. A gente só olhava pras máquinas, só. A gente só queria saber se a saturação tava boa, se o coração tava bom e se ela não ia ter as apneias. E aí, depois, ela, né, enfim, ela tava tendo essas apneias muito frequentemente. Ela entrou na cafeína, né, que é o medicamento que eles dão pra que o bebê não tenha mais apneia. Só que eles começam com uma dose mínima e aí tem a máxima caso precise. Eles entraram com essa dose mínima de cafeína e a Jade continuou tendo apneias. Então essa dose mínima não foi suficiente, em seguida eles aumentaram a dose de cafeína. E também nesse tempo foi liberado pra gente o colinho, né? Antes a gente só podia ver a Jade na incubadora ali, do jeito que ela tava. E aí foi liberado o colinho, então a gente pôde pegar ela no colo. Enfim, foi mágico também esse momento, foi único, foi maravilhoso. Enfim, surreal, assim, poder pegar o seu filho no colo é sensacional. E os fios foram saindo também, né? Porque saiu o CPAP, saiu também o catéterzinho do umbigo, porque ela não precisava mais do soro, ela não precisava mais da vitamina, então foi saindo. A única coisa que ficou nesse momento foi a sonda, que era por onde entrava o leitinho pra ela, e a cafeína. A cafeína foi aumentada a dose, porque realmente ela estava continuando a fazer as apneias. E quando aumentou a dose, parou de fazer as tais apneias que eram os terríveis da nossa cabeça. Esse processo, aí quando o bebê entra na cafeína, ele tem que ficar uma semana na cafeína, sem ter apneia. Depois de uma semana ele fica mais uma semana sem cafeína, sem ter apneia, e 2 dias no bercinho, que aí sim coloca roupa e tal, né? Tudo acontece ao bercinho, que todo pai de UTI quer o bercinho, essa é a meta. Deixa eu pegar ela aqui que ela tá um pouquinho incomodada. Vem cá. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Fala, eu tô incomodada porque eu tô querendo fazer o número 2, sabe como é, né? Oi. Vou ficar com ela aqui um pouquinho porque ela tá um pouco incomodada. Então tem todo um processo com a cafeína, com essa história da apneia e tal, e um tempo realmente para que a maternidade consiga avaliar e deixar o bebê sair da maternidade 100%. Todos os dias antes da gente ir embora, a gente ia lá, orava pela Jade, colocava as mãos na cabeça dela, declarava bênçãos, declarava saúde. E o que eu tenho pra falar pra vocês é que era nítido, gente, lá dentro daquela UTI, que com Jesus fazia toda a diferença. A história da Jade e o quão rápido ela evoluiu dentro da UTI, perto de outros bebês que a gente olhava, eram bebês maiores, eram bebês teoricamente mais saudáveis, porque eram mais gordinhos, eram maiores, né? Enfim, às vezes tinha mais dificuldade do que a Jade. Então, assim, o que eu tenho pra falar é que a gente viu a mão de Deus todos os dias naquele lugar com ela. A importância da oração de um pai e de uma mãe pelo seu filho. Eu creio que Deus teve propósito em tudo isso. E que seja tudo pra glória dele mesmo, porque foi pra glória dele e é pra glória dele. A gente viu, às vezes a gente se sente, por ser pai e mãe, né? Tipo assim, só a gente sabe, só a gente consegue, é só com a gente que a criança fica bem, eu sou pai, eu sou mãe, eu que sei. Mas lá naquele momento, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe, mesmo sendo as pessoas que mais amam a Jade no mundo, a gente simplesmente não podia fazer nada que não fosse orar e esperar. Aguardar o tempo de Deus e as coisas.
Todo dia a gente ia lá, tinha boletim médico 10 horas e 4 horas da tarde. 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Falava o pezinho. E assim, a gente aprendeu a dar valor a cada detalhe. Quem é pai e mãe de UTI sabe. A gente dá valor pra os fios a menos. Então, saiu o CPAP, glória a Deus. Saiu o catéter, glória a Deus. Saiu o acesso, glória a Deus. Saiu a sonda, glória a Deus. Aprendeu a mamar, meu Deus, que bênção. Sabe assim, tá fazendo cocô, tá ótimo, tá crescendo. Cada grama mais conta, sabe assim. Não, hoje ela engordou 30 gramas. Uau, que festa, sabe? Tá evoluindo, tá crescendo muito, tá engordando demais. Mesmo que 1,8 kg, tá? Tá top, tá linda. Então, assim, cada coisinha é uma conquista. Eu lembro que o dia que ela foi pro bercinho, que ela colocou a primeira roupinha dela, que é algo tão simples, né? Os nenéns já nascem e já logo limpo e colocam uma roupinha pra ir pro quarto. No caso dela, não. Ela foi colocar a roupinha com 22 dias de vida. Então foram 22 dias ela ali, peladinha de fraldinha dentro da incubadora. O dia que ela colocou roupa, a gente falou, cara, que linda que ela tá de roupa, sabe? Assim, foi uma expectativa pra sair da incubadora e ir pro bercinho, colocar roupa e só ficar o único fio pendurado nela era o que media a saturação e os batimentos cardíacos. Isso era maravilhoso, maravilhoso, sabe? Então, a Jade é um testemunho vivo. Os dias lá foram intensos, pareciam super longos. O coração nosso, do meu marido, ficava super apertado por ter que deixar ela. Porque, como eu falei num vídeo que eu postei lá no Instagram, chegava à noite, a Jade era muito ativa, né? Quando eu tava grávida, ela mexia muito à noite. Só que chegava de noite e eu não sentia ela mexer, porque ela não tava dentro da minha barriga. Eu não conseguia conversar com ela, porque ela não tava dentro da minha barriga. Mas também eu não podia fazer isso aqui, ó. Dá um beijinho, boa noite, filho, dorme com Deus. Isso não acontecia. Uma coisa que foi comemorada também, pelo menos por mim, eu fiquei muito feliz de poder fazer, era pegar ela, cheirar e beijar. Coisa que a gente não podia fazer porque tinha que ficar de máscara lá o tempo inteirinho. Então foi uma vitória muito grande. Foram dias de luta, mas Deus esteve com a gente em todos os momentos, mostrando que só Ele era capaz de cuidar da Jade pra nós, só Ele era capaz de dar saúde pra ela e Ele fazia a diferença na vida dela muito. Ele faz a diferença na nossa vida, faz 100% de diferença. Enfim, a Jade saiu super bem na maternidade, não teve mais apneia, não teve nada, veio pra casa super, super saudável. E agora a gente comemora porque ela é uma bebê normal, super saudável, mama no peito. Você olha, você não diz que é prematurinha e tá aqui. Hoje a Jade tem 1 mês e alguns dias. Ela vai fazer 2 meses, dia 3. Pera, eu já vou fazer 2 meses, gente. Eu sou já uma moça. Eu já sou uma moça. E é isso, tá aqui, linda, saudável, pra glória de Deus. A vida da Jade é 100% pra glória de Deus. A nossa vida é pra glória de Deus. Tudo que a gente viveu é pra glória de Deus. E é isso. Aos pais de UTI, eu quero dizer que vocês são guerreiros demais. Que vai dar tudo certo. Que Jesus é com vocês. Façam Jesus entrar naquela UTI. Faça Jesus entrar naquela UTI com vocês. Ore pelos seus filhos. Porque isso tem total influência e total diferença na saúde, na recuperação, em tudo que vocês passam com o filho de vocês naquele lugar. E calma, que os dias parecem longos, mas uma hora vocês vão estar assim, ó, em casa, segurando o amor da vida de vocês nos braços e vestindo roupinhas, beijando muito, cheirando muito e sem lágrimas, só riso, só alegria, só felicidade. Meu agradecimento total também à Promatri, às enfermeiras da UTI neonatal super preparadas pra tudo. A gente viu não só o caso da Jade, mas vários outros bebês com diversos outros problemas, né? E elas estão preparadas para tudo. Elas têm um conhecimento maravilhoso, um carinho maravilhoso pelas crianças, tratam os bebês muito bem, sabem do que estão falando, te orientam muito bem, te tratam com muito carinho, tem empatia pela sua história, empatia pela sua vida. E, enfim, realmente é uma maternidade de segundo mundo, é surreal.
E eu super indico, e o meu muito obrigada, eterna gratidão à Promatre e todo mundo que trabalha lá e que atendeu a gente. Porque Deus usou a vida dessas pessoas pra cuidar da nossa pequena e hoje ela tá linda e saudável, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que o Jade aparece, porque se ela aparece o vídeo fica legal. Vamos por cima aqui. Para de se preguiçar, você tá muito preguiçosa. Você tá muito preguiçosa, menina. Olha como é linda. Isso aqui é lindo, gente, ó. Isso aqui, ó. É lindo demais. Tadinha. Tá bom, mamãe vai parar. Põe a mão na cama. É isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E é isso. Beijo meu e beijo da Jade. Faz tchau. Dá tchau, faz tchau. Cobra a câmera. Fui.